Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de questões polêmicas e desafios de contratações em estatais. Nessa aula, nós vamos falar da necessidade de regulamentação das compras em empresas estatais. Como a gente viu no nosso tópico anterior, a lei foi definida, a gente viu uma entrevista curtinha do relator da legislação no Senado e tem também uma entrevista grande dessa legislação também nos materiais complementares do curso. E vamos retomar os tópicos, né? Então a lei, ela tentou frear a corrupção que acontecia em estatal e buscar eficiência e qualidade dos serviços públicos prestados, ok? E nesse sentido, a lei confere às estatais uma autonomia muito grande para buscar essa eficiência, para buscar essa qualidade. A ideia foi desamarrar o gestor da estatal e falar para ele, filho, tome mecanismos, você tem liberdade para adotar as medidas para ser mais eficiente, para buscar essa melhoria do gasto. Então, como que a gente materializa, como o gestor, a alta administração da estatal, materializa isso para o seu nível tático, para o seu nível operacional, via o regulamento interno da estatal de licitações, ok? Então, lá no artigo 40 da lei, o que ele diz? As empresas públicas e sociedades de economia mista, em vários pontos do nosso curso, eu vou simplesmente chamar isso de estatal, né? Deverão publicar e manter atualizado regulamento interno de licitações e contratos compatível com o disposto nessa lei. Então tá aí, as empresas deverão. Então é uma obrigação fazer os regulamentos internos, ok? Também como material complementar do curso de vocês, eu disponibilizei já uma dissertação de mestrado, onde foi feito exatamente um estudo comparando, né? A lei deu essa prerrogativa, deu essa liberdade ao gestor para ele inovar. Olha, faça o seu regulamento interno com busca na eficiência. Então foi feita uma comparação. Dado uma lei engessada, a Lei 8666, compare com os regulamentos. Qual foi o nível de inovação? Essa pesquisa está aí nos materiais complementares de vocês. E o que essa pesquisa mostrou? Que o nível de inovação foi muito baixo. O pessoal realmente repete os termos da lei, repete as práticas já utilizadas, né? Então, não buscou aí uma inovação, com raríssimas exceções que tem aí na dissertação de mestrado, vale a pena a leitura desse material complementar, ok? Então a lei estabelece um conteúdo mínimo dos regulamentos das estatais. Qual é esse regulamento mínimo? Vamos lá. Então, o glossário de expressões técnicas, né? Então, aquele glossário, né, de tudo aquilo que a gente já conhece. Como é que eu vou trabalhar com o meu cadastro de fornecedores? É uma prática comum, utilizar o cadastro do Poder Executivo Federal, o SICAF, ou eu vou ter um cadastro próprio. Então, como é que eu vou tratar disso, né? Então, qual vai ser a regra do cadastro de fornecedores? Outra, minutas padrões de editais e contratos. Como que será a utilização e, eventualmente, até disponibilizar, ainda que eu não acho que seja uma boa prática, ainda que já listar ou inserir como anexo essas minutas no próprio regulamento interno. Pode acontecer que você tenha uma estatal muito grande, cuja a instância de governança, conselho de administração, conselho diretor, ou quem o estatuto estabelecer como responsável por aprovar esse tipo de situação, pode ser que eventualmente isso vire um processo muito burocrático, né? Então, nesse caso, não é recomendável que essas minutas, que precisam ser mais dinâmicas, estejam num regulamento, caso mudar esse regulamento, seja complexo, seja burocrático. Veja, buscar eficiência, logo ser flexível dentro do possível, sem comprometer risco, né, sem colocar a entidade em riscos, ok? Então, estabelecer como que a gente vai tratar minuta padrão, em que momentos isso vai ser utilizado, como não vai ser utilizado, como vai ser alterado. Então, esse regulamento tem que versar sobre esse tipo de regra. Mas, os procedimentos de licitações e contratações diretas. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu tramito recursos, prazos para quem vai, quais são as instâncias? Como é que eu formalizo contratos? O que eu posso dispensar, o que eu não posso dispensar, aonde que eu vou
publicar e assim vai. Gestão e fiscalização de contratos, quais serão as nossas práticas de gestão e fiscalização de contratos? Outra, aplicação de penalidades, quais serão as penalidades que eu vou aplicar? Como eu vou receber o objeto do contrato? Então, a gente observa que todos aqueles pontos é o que estão no artigo 40 da legislação sobre obrigatoriedade que conste do regulamento interno da estatal. A gente, fazendo uma pesquisa aí nos regulamentos já publicados, a gente percebe que realmente isso é cumprido ali tranquilamente, então vale a pena conhecer, fazer a leitura e isso permeia ali o regulamento interno, ok? Veja, nessa temática da necessidade de regulamentação, por que a estatal tem essa liberdade? Porque eu tenho que buscar resultados, ok? Então, se a gente conseguir fazer isso, ter essa liberdade, eu cito aí no material de vocês, nesse texto básico, só um excerto daquela dissertação de mestrado que eu citei há pouco. Então, qual foi o resultado da pesquisa? Eu tenho essa liberdade, eu sou obrigado a regulamentar, a fazer o meu regulamento interno de licitações, então eu posso inovar, buscando resultados. Então, o que foi que a pesquisa mostrou? Então, tá lá, foi possível construir índices para mensurar tanto o nível de inovação, o índice de propensão à inovação, quanto o de repetição. Então, quanto que houve a repetição de termos, bem como uma matriz classificatória de inovações e repetições. A pesquisa constatou baixo grau de inovação empregado pelas estatais nos seus regulamentos de licitação e variações consideráveis nos graus de repetição, ok? Então, o que a gente percebe é que ainda que a lei tenha conferido essa liberdade, e aí é a dissertação, regulamentos de licitações editados sob a Lei 13.303, instrumentos de inovação ou de repetição. Então, o pesquisador aí foi Pedro Ivo Peixoto da Silva, é uma pesquisa feita em 2018, ok? Então, vale a pena essa pesquisa aí, ela mostra essas inovações e, inclusive, pode servir de inspiração caso se tenha um edital com um regulamento com nível de inovação baixo, com nível de repetição muito alto e que se vislumbre uma possibilidade de melhorar. A gente sabe que na administração vale muito aquela regra de Lavoisier, nada se cria, tudo se copia, Então, muitas vezes, criar gera uma incerteza grande, existe um medo dessa incerteza e eu prefiro copiar algo que já esteja funcionando de alguém que inovou, que deu certo, e aí eu incorporo essa prática, Então, isso aí pode ser uma importante fonte de conhecimento, de leitura, para você ver, olha, o que tem em um regulamento de uma estatal, a que foi mais inovadora, que eu posso incorporar aqui para a minha prática, ok? Então, em suma, a gente tem, nesse nosso módulo introdutório, essa obrigação de publicar um edital, um regulamento interno de licitação. Esse regulamento interno tem tópicos obrigatórios e nesse regulamento eu tenho a liberdade de poder inovar, de como que as minhas compras melhor se amoldarão à busca da eficiência, à busca da qualidade do serviço público. Mas o que a gente verifica na prática que essa liberdade não foi utilizada, Tem sim um nível de inovação muito baixo e um nível de repetição muito alto. Tudo bem? Então, com isso a gente encerra essa nossa aula introdutória sobre a necessidade de regulamentação interna da licitação. A gente se encontra na nossa próxima videoaula.